Esse aqui é o guia arquitetônico definitivo do Centro Cívico de Curitiba. Para você que não conhece, o Centro Cívico é a região administrativa de Curitiba, onde está localizado várias secretarias do governo do estado, a sede do governo estadual está aqui, algumas secretarias municipais também tem, a prefeitura está aqui também, e o Centro Cívico, toda essa região, ela foi construída como parte do Plano Agacho, um plano de desenvolvimento urbano ali no início do século XX. E hoje eu vou mostrar para vocês todos esses prédios arquitetônicos aqui, contar a história de todo mundo, quem foi os arquitetos, que ano que foi, e também dar minhas opiniões próprias. Para vocês se localizarem, esse aqui atrás de mim é o Museu Oscar Niemeyer. Hoje está rolando a Bienal dos Quadrinhos de Curitiba, 8ª Bienal, e a gente começa por aqui, Secretaria dos Estados e Ministério Público do Paraná. Só para explicar para vocês qual que vai ser a dinâmica do vídeo, eu vou apresentar os prédios, vou mostrar mais ou menos o trechinho, o caminho entre cada um deles, é tudo bem pertinho aqui na região do Centro Cívico. Se eu conseguir, vou colocar também o mapa com a localização de cada um deles, e daí eu vou falar sobre o nome, qual que é a função do prédio, quem que foi o arquiteto, que ano que foi, e daí eu inundo vocês das minhas análises arquitetônicas próprias, beleza? Para ficar mais dinâmico, né? Porque assim, ficar falando área, tanto faz, né? É importante a gente ver os elementos e opinar sobre eles, beleza? Já quero te pedir para deixar um like, para se inscrever no canal, para comentar e compartilhar esse vídeo com quem tem interesse em Curitiba. Bom, descendo aquelas escadarias lá do platô do Museu Oscar Niemeyer, a gente se encontra com esses dois prédios envidraçados, modernistas, que foram construídos em 1977, onde funciona a Secretaria dos Estados e Ministério Público. É esse volume bem sólido, simples, envidraçado, de vidros escuros, com essa grande praça central que conecta os dois edifícios e também esses taludes, essas conexões semi-enterradas do nível térreo. O projeto é do Luiz Forte Neto, Orlando Buzarello e Dilva Buzarello. Uma curiosidade sobre esses prédios é que era para ser 5 blocos, então aqui atrás de mim tem 1, 2 e era para ter mais 3 lá para trás, eu vou mostrar para vocês. Mas aconteceu que só teve 2 prédios aqui construídos, né, nessa. Bom, vamos ver os detalhes arquitetônicos então? Eu acho muito interessante o seguinte, cara, esses taludes, essas estruturas de concreto aqui, onde a grama sobe e quase que entra dentro do prédio, sabe? É quase que falando que esse térreo, esse nível de baixo aqui, ele é uma integração, sabe? Ele é uma continuação da praça, que você não vê onde exatamente começa o edifício, você só vai entrando, parece que subterraneamente no prédio, sabe? Tem uma semivisão do que está acontecendo lá dentro, e daí quando a gente olha para cima também o prédio todo que repousa sobre esses taludes, sobre essas rampas verdes assim, sabe? E daí sobe esse vidrão amarronzado, cinza, e a estrutura toda para dentro, né? A estrutura toda escondida. Arquitetonicamente é um prédio bem simples, eu acho que ele não tinha que ser mais complexo que isso. É um conjunto de secretarias, então é um prédio de escritórios basicamente, ele tem que ser bem funcional, ele tem que se adequar às secretarias que eventualmente mudem a necessidade do Estado, ao número de funcionários, então faz sentido ele ser uma edificação bem simples, assim, sabe? E a dinâmica está justamente no entorno, né? Essa praça aqui, eu acho ela surreal, eu acho ela muito bonita. Essa escadaria lá na frente que vai para o Museu Oscar Niemeyer é muito cênica, é muito interessante, né? Todos esses gramados, esses taludes aqui, eles são de uma qualidade arquitetônica espacial bem interessante. Claro que tudo dentro da lógica modernista, né? Que é o que mandava na época de concepção desses prédios. Não vou me delongar muito, mas vou mostrar ali a praça que fica atrás desses prédios, onde era para ser continuada a execução de outros blocos, né? E uma dúvida que eu tenho geral é por que é tão vazio esses prédios. Eu sei que tem andares ocupados, mas eu nunca vi todos os andares ocupados aqui. É um mistério particular que eu tenho. E olha essa cena aqui. Bom, subindo o talude aqui, a gente tem essa praça, onde eu imagino, na verdade eu não vi nenhum projeto, mas onde eu imagino que era para ficar outros blocos aqui da Secretaria dos Estados e Ministério Público, quase que se integrando
com essas praças, com essas passagens, com esse térreo provavelmente que seria vazado, né? Acredito que assim seria a concepção arquitetônica da Secretaria dos Estados desse bloco aqui, que foi construído para atender toda essa demanda operacional burocrática do Estado. A segunda parada de hoje, eu acho que é o prédio mais icônico do Centro Cívico, ele, Palácio Iguaçu. Cara, o Palácio Iguaçu, ele é a sede do governo do estado, ou seja, o nosso governador, o pequeno rato, Ratinho Júnior, fica nessa salinha aqui, ó. É aqui que ele trabalha e toda a sua trupe, né? O arquiteto que fez esse projeto é o Davi Xavier Azambuja e ele foi construído em 1954, né? Um volume também bem modernista, essa grande lâmina, esse grande paralelepípedo. E cara, eu vou mostrar para vocês, mas ele segue assim, ó, à risca as diretrizes urbanísticas, as diretrizes modernísticas, modernistas, arquitetônicas que estavam vigentes, que estavam em alta na época. Cândido de Abreu, Centro Cívico, e ele fica simplesmente, ó, na ponta. Cara, é o mais icônico. Lá do começo da avenida você vê ele, você vê todo esse volume, à noite é um volume todo iluminado com cores simbólicas, às vezes sazonais, né? De outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, né? Que estamos agora. E cara, o que eu falei sobre o modernismo é justamente essa fachada fita, né? Quase que uma grande janela fita, que é um dos pilares da arquitetura modernista. Esse térreo aqui também todo livre, você percebe que o térreo é quase que solto, né? A edificação ela é elevada, ela fica elevada do solo e também tem a grande presença dos pilotis. Olha lá, o seguridade. Os pilotis são esses pilares redondos que são soltos da estrutura, das vedações, das paredes do prédio, formando essa grande praça coberta nesse prédio, né? Cara, essas características são muito fortes, são um resumo do que prega, do que era o modernismo, né? Pensa que em 54 a gente estava ainda muito atrelado a edificações neoclássicas, edificações ecléticas, sabe? Então isso aqui é disruptivo, né? Vamos lembrar que anos 50 também é a construção de Brasília, então a gente tem que entender também o momento político que estamos vivendo, estético, que era isso que mandava. Para mim é uma arquitetura que faz bastante sentido, uma arquitetura sóbria. Para mim, prédios públicos, principalmente aqui no Brasil, eles têm que ter essa carinha sóbria, sabe? É uma coisa que mostra a solidez do Estado, né? Isso falando de uma maneira mais conceitual, né? A solidez, mas ao mesmo tempo a tecnologia, o apreço ao novo, o apreço ao desenvolvimento, a estética, a qualidade arquitetônica, a arte, sabe? Claro que isso aqui é um fruto do seu tempo. Hoje, um projeto desse não caberia. Tem umas outras características que a gente precisa atender no nosso mundo contemporâneo. Mas faz sentido, é um projeto que faz sentido. Eu gosto muito dessa praça frontal, assim, todo esse preparo, essa promenade, né? Que é você ir subindo essas escadas, assim, subindo para chegar no prédio, para você ser recepcionado pelo prédio. Enfim, eu acho que é uma arquitetura que faz bastante sentido. E ali, ó, ele conta com um mural artístico em alto relevo do grande artista curitibano Poti Lazarotto, com vários ícones da terra, a gralha azul, a araucária, os povoadores, enfim, vários ícones ali que remetem a Curitiba. Eu sei que a arquitetura modernista ela é alvo de grande dilema, né? Na sociedade, assim. Muita gente ama muito, muita gente odeia muito, mas a gente tem que entender, acho que quando for analisar a arquitetura, já falei isso em outros vídeos, principalmente a função, né, da edificação e o contexto dela, né? Cara, naquela época, anos 50, projeto um pouquinho antes, 48, 49, cara, isso era a tecnologia, sabe? Isso era o estado da arte,
É isso que faz sentido ser projetado. Não faria sentido, cara, fazer aqui igual a colunas gregas e um frontão clássico, sabe? Porque isso mostra um apreço a uma cultura que não é nossa, sabe? A um passado que não nos pertenceu, sabe? Então faz sentido que o governo do estado mostrando o desenvolvimento, o avanço ao futuro, os planos de modernização da cidade, era a conclusão, né? Era a fundamentação do plano diretor Agache aqui com o Centro Cívico, toda essa região administrativa de Curitiba. Então faz sentido ele seguir esses parâmetros. E funcionalmente, aparentemente, ele funciona satisfatoriamente, né? Teve reformas, obviamente, é um prédio antigo, teve reformas, teve adaptações, mas a gente vê que a carinha dele, esse aspecto principal, se mantém até hoje. O próximo prédio do nosso circuito arquitetônico do Centro Cívico é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, essa edificação bem próxima aqui do Palácio Iguaçu, bem do ladinho, faz parte do mesmo complexo, estamos no Centro Cívico novamente, e é esta edificação também seguindo a mesma linguagem, só que com adicional. Ele tem esses elementos aqui de brise e fechamentos laterais que eu particularmente acho muito interessante, acho que contribuem muito não só para a funcionalidade, né, de barrar o sol nessa região, uma região muito aberta, os escritórios, bibliotecas ali, mas também tem um apreço estético muito interessante, de um rebuscamento, de um esmero arquitetônico bem legal. O projeto arquitetônico é de Roberto Gandolfi e foi inaugurado, foi executado em 1972, o Tribunal de Contas, e tem esse espelho d'água aqui, que assim, bioclimaticamente falando, de estratégias bioclimáticas, não faz sentido, tá? Curitiba é uma cidade úmida e fria que não precisa de um espelho d'água como é, por exemplo, no Itamaraty, né? Em outros edifícios de Brasília que tem essas características. Então, aposto que o arquiteto usou aqui como um caráter cênico. Mas percebendo agora os detalhes da fachada, é bem interessante que, dependendo de quando você olha para essas paredes de brise, assim, você não vê nada do edifício, né? Parece que são só uns paredões, assim, você não sabe o que tem dentro, mas daí você vai passando na frente e vai percebendo as janelas, as aberturas, como que funciona, né? O esquema estrutural dessa edificação é bem simples, né? É um caixote de 2 pavimentos, mais subsolo, se eu não me engano, e para fora, nesse caso, tem essa estrutura de brises e rampas e paredes. Ó, lá na frente, o topinho do zói do Museu Oscar Niemeyer. E aqui o Tribunal de Contas. Essas rampas são legais, né? É uma coisa bem Brasília. Eu acho que esse prédio aqui é o mais Brasília de todos, né? Brasília revisitado. Porque se a gente pegar outros prédios de Brasília, tipo, como eu citei o Itamaraty, ele é exatamente isso. O que muda é o desenho dessa parede, desse pilar, que é uma coisa mais curva, que é uma coisa mais esbelta, sabe? Mas a proposta, o partido, o formato, é basicamente isso aí. Mesmo ele seguindo uma ideia geométrica muito parecida com o que a gente já tinha no Brasil, eu acho ele muito interessante, porque ele tem esse elemento estético que destaca muito ele, sabe? Então, cada fachada, cada visual dele é diferente. Então, cada parede dessa tem uma inclinação, tem um tamanho, tem um comprimento, e acho que isso dá um aspecto bem interessante para o prédio como um todo. Bom, o Tribunal de Contas não bastou e tem um anexo logo atrás dele, conectado por esta passarela aqui, ó, sobre o espelho d'água, que conecta quase num túnel, né? Um túnel aberto ao prédio do anexo do Tribunal de Contas. E é um prédio bem sóbrio também, ele não precisa competir com a arquitetura aqui do Tribunal de Contas, que já é muito icônica, né? Com mármore nas paredes, o vidro, o espelho d'água. Então, tipo assim, faz sentido ele seguir uma coisa mais sóbria, mais tranquila, como a gente viu lá naquele queridão
que é o Ministério Público e Secretaria dos Estados. Então, para mim, faz todo sentido arquitetônico ele ser assim. A escolha do vidro, esse tom escuro, pode ter sido algo para mimetizar o céu de Curitiba. Olha, se forçar um pouquinho, é a mesma cor. Então, eu acho muito interessante também quando você eventualmente tem um anexo a uma edificação de grande valor arquitetônico, como é aqui o Tribunal de Contas, você não pode competir com ela. Porque, cara, competir é você perder, né? Não porque, eu não consigo fazer algo melhor. Mas se você colocar uma grande arquitetura robusta e estética do lado de outra grande arquitetura robusta e estética, vai enjoar, tá ligado? Vai virar um grande merengue. Tinha um professor que falava isso. Se você começar a meter elemento, meter coisa... hoje pra gente entender, se você colocar ripado, e mármore, e madeira, e cortina, e iluminação, e planta, cara, se você colocar tudo isso, vai ficar nojento, vai exagerar no formato, né? Vai virar um merengue de tão... Tipo, uma colherada vai, mas aquilo todo dia não funciona bem. Então é muito importante que esse tipo de construção de anexos tenha essa consciência, né? De você respeitar o que está ali e fazer uma coisa estritamente funcional e que suma na paisagem ou que não interfira com o edifício original. Cara, esse aqui talvez seja o guia mais completo arquitetônico, mais divertido, espero que sim, né? Direto ao ponto, mostrando tudo. Você que vem para Curitiba já vai saber um pouquinho sobre cada edifício, para que eles servem, o ano de sua construção, né? São edifícios bem antigos, se a gente for ver. Mais uns 20 aninhos aí, 30 aninhos, já vão ser centenários, tá ligado? E por causa disso eu queria pedir encarecidamente pelo teu like, pelo teu apoio, pelo teu comentário, que ajuda demais aqui no canal. Então, por favor, enquanto a gente vai para o próximo prédio, que é a Assembleia Legislativa, se eu não me engano, já deixa o seu like, curta, comente, compartilhe com alguém que você gosta. Falou! Falou não, tamo indo! Nossa próxima parada de hoje já foi 1, 2, 3, quarta parada, é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tá aí. E assim, rapaziada, tá frio hoje, tá? O projeto dessa Assembleia Legislativa foi de 1951, igual ao Palácio Iguaçu, se não me engano, né? Não, lá é de 54, verdade. Flávio Regis Nascimento e Olavo de Campos, que fizeram o projeto arquitetônico desta edificação. E a minha opinião sobre ela é que ela segue muito a mesmíssima linha, é quase igual ao próprio Palácio Iguaçu, a sede do governo estadual. Ela segue, cara, tipo assim, a única diferença é que a gente vê claramente a divisão dos pavimentos, né? A gente não tem aquele plano envidraçado sobre todos eles. Mas, cara, é a mesmíssima solução. O térreo livre em pilotis, as janelas em fita, esse volume bem sóbrio, bem simples, né? Tipo, entre aspas, assim, porque ele tem suas particularidades. Enfim, uma solução bem parecida com ele, né? Palácio Iguaçu. Uma coisa eu tenho que falar sobre o centro cívico, cara, é que as distâncias são muito grandes. É uma coisa meio Brasília mesmo. Você anda e você não sai do lugar. Eu tive que ir lá no Tribunal de Contas, voltei aqui e eu tô falecendo. Uma dúvida que eu tenho meio geral, principalmente nesses projetos assim, é se estava no projeto original fechar com vidro o térreo. Porque geralmente, pelas arquiteturas modernistas, a ideia é que o térreo fique livre, né? Que ele seja realmente uma praça coberta. Só que aqui, devido a condições climáticas e também de segurança, geralmente eles fazem um fechamento após a construção para garantir essas questões mais funcionais. Então, eu acho que aquele vidro ali não estava no projeto original, foi uma adaptação seguinte. Bom, e logo do ladinho a gente já tem um outro prédio muito importante, que é o anexo da Assembleia Legislativa. O Estado vai crescendo, o número de funcionários e funções vai aumentando e demanda por espaços novos. E por isso foi aberto um concurso de arquitetura para projetar esse anexo, né, que é uma edificação, acho que até maior, se eu não me engano, que a própria Assembleia Legislativa em sua configuração original.
Então aqui está, no mesmo complexo, né, da Assembleia, o anexo de 1985, fruto de concurso de projeto arquitetônico. O projeto é de Joel Ramalho Júnior, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner. Zamoner. Só uma curiosidade, o Leonardo Oba foi meu professor na faculdade de arquitetura, lá na PUC. Tive algumas aulas com ele, ele era mais um professor participante ali, né, um auxiliar, entre aspas. Então, o conheci, né, o autor desse projeto aqui. Tive contato com ele, ótimo profissional. Parabéns, professor Leonardo Oba. E perceba o que eu comentei sobre anexos, né? Anexo é isso, cara. Anexo é função e descrição, tá ligado? Olha esse grande plano envidraçado. Já o 85 tinha essa tecnologia bem mais pujante, né? Da pele de vidro. A gente consegue ver até ali, ó, um pouquinho da estrutura, né? Essa estrutura metálica que segura todas as placas de vidro. Então, também é o auge tecnológico, um edifício de construção muito sóbria, né? Um tom muito sóbrio, muito sério para esse tema também, para essa função. É um edifício muitíssimo interessante, ele é triangular, se vocês verem ele em planta, ele é um edifício bem interessante de formato, assim, e se adequa também às questões do terreno, funcionais e outras demandas ali da Assembleia Legislativa. O projeto aí de 85 e fruto de projeto de concurso, né? Concurso arquitetônico. A minha opinião, porque eles escolheram o vidro, é que aqui já dá para ver bem. Ele é quase uma mímese do céu, sabe? É um edifício grande, ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 pavimentos, deve ter, eu não contei o térreo, deve ter mais alguma coisa técnica lá, 9, vamos falar 10, um subsolo. Era um prédio alto, era um prédio de anexo, então eles usaram esse artifício aí da mesclagem, né? De sumir o edifício com o céu. Olha aqui, ó, a gente tem o detalhe das escadas de emergência, provavelmente. Nessa época acho que podia fazer isso, hoje já não pode mais deixar ela aberta assim, mas que também compõe a fachada do edifício. Não vou precisar nem caminhar mais, porque logo do lado a gente tem outro palácio, o Palácio da Justiça do Paraná, projeto de 1951, concluído em 51, projeto do arquiteto Sérgio Rodrigues. Antes de mostrar ele, ó, o anexo da Assembleia Legislativa, a parte de trás dele, dá para ver bem a triangulação, né? Curiosidade. Cara, e o que falar desse prédio? Ele é um prédio que lembra muito para mim a arquitetura carioca, né? O modernismo carioca. Também ele usa da ferramenta dos pilotis, do térreo livre, só que dessa vez com 2 pavimentos, se liga. E daí para cima, os andares administrativos, de escritórios, a gente usa eventualmente essas varandas. Não sei se a ideia dessas varandas era de eventualmente pronunciamentos oficiais ou as salas dos magistrados, né? Desembargador, sei lá quem, juízes. Mas tem isso rompendo, né, a sobriedade dos brises, dessa fachada, dessa sobrepele da fachada original. Bom, e se você não entendeu ainda, lá atrás é o prédio normal, né? As janelinhas, o mesmo esquema de todos aqueles outros que a gente viu, né? Só que, o que o Sérgio Rodrigues fez aqui? Ele colocou esse brise, tá vendo essas placas, essas ripas metálicas que protegem o edifício do sol que vem dessa direção aqui. Então, para você se localizar geograficamente, para lá é o sul, para lá é o norte, para esse lado aqui é oeste e o edifício está a leste. Ou seja, essa fachada aqui ela recebe toda a iluminação do sol a oeste, que na teoria do conforto térmico é o sol mais cansativo, é o sol mais quente, é o sol mais incômodo para se trabalhar, para se ficar. Então, se mostrou muito necessária que essa fachada tivesse esses brises para impedir que o sol batesse nos escritórios diretamente, pode crer. Outra característica que une todos esses prédios aqui que eu estou mostrando são esses grandes espaços de praça entre eles, sabe? Então, o Palácio da Justiça tem esse grande estacionamento, praça,
que na teoria era para ser tudo aberto, sem grades, né? Mas ok, entendemos mais ou menos. Mas todos eles têm uma preparação, não é nada colado com o outro, que é uma das diretrizes urbanísticas, né? Desses grandes planos. Você vê Brasília é o ápice disso, né? Mas essas grandes preparações para os prédios monumentais, governamentais, isso é uma coisa bem comum entre todos eles e por isso também justifica essa grande praça aqui que une, né, todo o Centro Cívico, que faz essa conexão de todos os prédios do Centro Cívico. Inclusive essa praça ela é muito usada para o pessoal praticar esportes, quando tem alguma manifestação, algum evento, o pessoal se reúne aqui na praça. Nossa Senhora de Salete. Sim, eu acertei o nome, geralmente é. Mas aí o lado ruim é isso, cara. Para andar aqui, vamos falar que eu tô ali, ó, na prefeitura, que eu vou mostrar para vocês, e eu tenho que ir até o Palácio Iguaçu. Ah, eu desisto, mano, tem que pegar um Uber, porque é coisa, sabe? E também tem um pouco dessa crítica arquitetônica sobre esses espaços modernistas de grande esplanada, né? Que é uma ferramenta também de controle de massas, né? Então, eventualmente, quando tem manifestações, todas as manifestações acontecem aqui, seja de esquerda, direita, contra, a favor do governo, acontece também eventos de marcha da diversidade, zumbi walk, tudo acontece aqui. E um espaço desse ele permite um controle maior das forças policiais, né, para controlar essa galera e também daquelas percepções menores do público, né? Porque é muito grande o espaço, precisa de muita gente para encher isso aqui, né? Então é uma das críticas de que o modernismo ele contribui para a repressão, para o controle das massas, né? De certa forma isso é comprovado. Temos mais 3 edificações para encerrar o nosso tour arquitetônico aqui no Centro Cívico de Curitiba. Espero que você esteja gostando, esteja deixando o like, esteja se inscrevendo e também, se você quiser muito, você pode também acessar o clube de membros, se inscrever lá, é baratinho e você me ajuda demais. A gente tem para ver Tribunal do Júri, Palácio das Araucárias e, para finalizar, a Prefeitura de Curitiba. Então vamos lá agora para mostrar o Tribunal do Júri. O projeto do Flávio Regis do Nascimento foi executado em 1951. E ele tem essa imponência, ele tem um telhado borboleta, que a gente chama, né? Deixa eu mostrar ele aqui do ladinho. Que o telhado dele, a laje de cobertura dele, ela vai caindo para trás e lá do outro lado, até que dá para ver de ladinho, ó, ela sobe de volta, né? Então fica um V no meio da edificação. A gente chama isso de, popularmente, né, como telhado borboleta. É uma edificação que ela começa bem grande e ela vai reduzindo, assim, né? Tenho muita curiosidade de saber como que é lá dentro, mas eu imagino que esse formato ele atenda muito bem ao esquema, talvez, do júri, né? Das salas aqui em cima, da preparação, depois vai para a parte mais administrativa, operacional, né? E ele tem essa fachada bem sólida, né? A gente imagina, quando fala de tribunal do júri, que é uma coisa séria, que é uma coisa que, tipo assim, eu tô aqui porque eu preciso e o negócio é sério, não é ha, né? E por isso que ela é formada dessa maneira, sabe? Uma coisa de, tipo, ó, você tem que se apequenar para entrar ali, entendeu? Também tem toda essa praça aqui de preparo, de acesso, de encenamento, de enquadramento do Tribunal do Júri e uma portica, né? Olha só. Uma portica, talvez um negócio de tipo, a justiça tem porta estreita. Eu não duvido que tenha alguma coisa nesse sentido. E mesmo assim ele tem esse rebuscamento aqui de fazer essas paredes de fechamento lateral, esse pilar aqui no canto, 2 pilares, né? Um em cada canto, redondos, talvez para quebrar esse ângulo reto, agudo que se formou, né, enquanto essas paredes, e também para dar um acabamento, talvez, dessa parede curva, onde está escrito Tribunal do Júri, em mármore, né, que ela se encontra bem nesse cantinho. Eu tenho quase certeza que essa cobertura não é original e foi uma necessidade, né, o cara pensou em deixar isso aqui liso, não duvido. Bom, logo aqui do lado a gente tem o último palácio, pelo menos governamental, da sede do governo estadual, que é o Palácio das Araucárias. O Palácio das Araucárias foi finalizado oficialmente em 2009. E, cara, sinceramente, eu não encontrei
quem que foi o arquiteto que projetou. Quando eu fui pesquisar, na verdade, achei tudo muito esquisito, sabe? O Palácio das Araucárias, eu acho que ele é a edificação que mais se distingue aqui do Centro Cívico, porque ele tem essa carinha de 2010 mesmo, sabe? Ele tem essa carinha de tipo, estamos mudando o padrão construtivo, o concreto já está diminuindo um pouco a sua relevância, porque é caro, mão de obra, o metal, né? As estruturas metálicas estão se tornando mais acessíveis, então ele está nessa virada ali do mandante tecnológico, construtivo, estrutural da época, só que, pelo que eu li, ele teve muitos embrólios, assim, tipo, tinha um projeto bem antigo, da mesma época dos outros prédios aqui, só que não tinha dinheiro, faltou dinheiro, deu algum BO, ele começou a terraplanagem, parou e ficou zanzando, até que em 2009 ele ficou operacional, eu acho. Cara, e sinceramente, pra mim ele é o mais esquisito, assim, sabe? Eu não compro muita ideia dele, assim, sabe? Eu não... Tipo, essas duas lâminas, esses dois blocos aqui, pra mim fazem sentido, beleza. Mas esse bloco central de união redondo, eu não sei se eu gosto disso, se eu entendo isso, sabe? Parece muito, muito bruto. E eu não sei se ele quer remeter ao nome, né, de Palácio das Araucárias e mimetizar uma araucária, sabe? Uma coisa meio esquisita pra mim. E também esse xadrezinho aqui que foi formado com essas estruturas metálicas, com essas grandes vigas ali, esses tubos quadrados, cara, não sei, sabe? Não compra a ideia. Isso é uma coisa desse prédio. Ele parece uma mistura de muita coisa, ele parece um merengue. Curiosidade para vocês, aqui atrás passa o Rio Belém. Esse é um trecho que o Rio Belém ele está aberto, então é possível ver ele. Eu fiz um vídeo exclusivo mostrando todo o trajeto aqui do Rio Belém, desde lá do Bosque do Papa até a Cândido de Abreu. Então pesquisa aí no canal O Futuro dos Rios de Curitiba que você vai encontrá-lo. A gente percebe que no Palácio das Araucárias tem de fato esse negócio da construção evoluindo com os anos, né? Esse embasamento dele parece realmente uma coisa vinda ali dos anos 60, 70, né? Bem típico, essa laje de concreto aparentemente, essas janelicas, o revestimento de uma semipastilha. Aí chegou nessa rampa aqui, ai cara, não sei, é até difícil para mim, sabe? E daí ele mimetiza alguns outros elementos como os brises, né? Lembrando que isso aqui é a fachada oeste, como eu comentei, é uma fachada de grande insolação. Só que não sei, daí ela se apoia sobre esse revestimento, esses pilares metálicos assim, sabe? Que foram revestidos metálicos, tem esse revestimento numa pedra escura. Não sei. E cara, constantemente em obras. É um prédio que acho que eu nunca vi ele 100%, assim, sabe? Porque a gente vê o Palácio Iguaçu, cara, o prédio tá lá, a gente vê o TJ, tá lá, a gente vê o Tribunal de Contas, tá lá. Agora aqui parece que o negócio não vingou, sabe? O projeto deu algo errado e flopou. Essa rampa aqui, inclusive, nunca vi ninguém acessando ela, nem nada. Mas tá aí, eu sei que está operacional, algumas secretarias do Estado operam aí, né? Então os andares estão operantes, mas não sei, não comprei a ideia. Eu li também que teve algum imbróglio na questão estrutural do prédio. Acho que foi encontrado um problema bem grave estrutural que acho que deu uma ferrada legal assim para a conclusão da edificação, sabe? Então foram muitos fatores que deixou o prédio esquisito, sabe? E daí a minha opinião de também por que ele é esquisito, além dessas questões financeiras e técnicas, é que acho que ele pegou uma virada da tecnologia, como eu falei, dos elementos metálicos, né, muito em voga e tal, e tentou transicionar num momento que não estava tão estabelecido assim, sabe? Eu acho que tentou fazer um projeto atual, mirando no contemporâneo, mas com elementos que ficaram datados muito rápido, sabe? Tipo essa malha aqui, alguns pilares revestidos metálicos, enfim, na minha opinião, foi isso que aconteceu. E eu não achei o projeto, de quem foi o projeto, então eu imaginei que foi algo interno do governo. Deve ter até tido
um projeto original, só que por passar muitos anos e todos esses problemas, eu não duvido que ele foi desenvolvido internamente pela equipe de arquitetura do governo, de obras públicas, sabe? O que eu acho, né? Não tenho certeza disso. Amigos, chegamos ao nosso último point de hoje, nossa última parada, que é ele, Palácio 29 de Março. Vou ter que colocar o capuz, tá frio. Projeto executado em 1960 do grande arquiteto curitibano, eu acho, Rubens Meister, que foi autor de várias obras icônicas aqui em Curitiba, como o Palácio das Telecomunicações, né, aquele edifício imponente, e fez também aqui o Palácio 29 de Março, que é a sede do poder municipal da cidade de Curitiba, é a famosa prefeitura da cidade. A prefeitura quase que abre alas para a gente entrar de fato no centro cívico, lá na frente, Palácio Iguaçu, aqui do lado, Palácio da Justiça, Assembleia Legislativa, do outro lado de onde viemos, Tribunal do Júri, Palácio das Araucárias. Então ela abre alas aqui na Cândido de Abreu para todo esse complexo administrativo do poder estadual, né? E cara, olha que construção interessante, muito bonita. É uma construção simples, você percebe que são 3 blocos basicamente. Se eu não me engano, não, eu ia falar uma besteira, eu ia falar que ele tem painéis pré-moldados assim, mas eu acho que não. Ah não, tem sim, ali, eu não tava louqueando não, aqui ó, uma viga pré-moldada. Tá vendo ali o encaixe? Então eu não tava louco não, ele é acho que ele mescla ali algumas soluções estruturais nesse sentido. Então ó, são 1, 2, 3 blocos, muito simples, muito tranquilos, 3 pavimentos, talvez 4, contando um subsolo. Aqui ó, a historinha dela, caso alguém queira ler. Só que o brilho dela, cara, tá de novo nessa promenade que a gente chama, né? Ela fica um pouquinho mais alta do que o nível do passeio da calçada. Ela tem também esses murais aqui muito bonitos, da Marília Krantz, executados em 96, que dão um brilho, dão uma característica, diferenciam a prefeitura dos outros prédios, né? Trazem um pouco mais de um contato, assim, né? Com mais amigável, assim, com a população, de certa forma, forçando um pouquinho, né? Um jardim bem bonitinho, né? E a conexão através dessas vigas, assim, ela é muito bem feita, sabe? Faz mais sentido do que aquele xadrez metálico lá do Palácio das Araucárias, sabe? Então, tudo isso compõe o Palácio 29 de Março, aqui na Avenida Cândido de Abreu, centro administrativo de Curitiba. Enfim, é uma edificação bem bonita, o térreo é todo integrado, você percebe que por mais que os blocos estejam separados, né? Tanto para ajudar na insolação, na ventilação, lá em cima a gente consegue ver ó, placas solares, né? Preocupação aí com a sustentabilidade, de certa forma, né? Mas o térreo ele é todo integrado, onde funcionam as secretarias, gabinete do prefeito, enfim. Essa aqui é a Prefeitura de Curitiba, Palácio 29 de Março. Por que 29 de Março? 29 de março é a data oficial de fundação da cidade de Curitiba. Então, por isso que ele é o Palácio 29 de Março. Olha aí, imagens finais dele. Como janelonas, bastante insolação na cidade fria. E lá na frente, ó, Palácio Iguaçu, Centro Cívico, Praça Nossa Senhora de Salete, Museu Oscar Niemeyer para lá também. E aqui a Avenida Cândido de Abreu, que vai para o centro antigo, centro histórico, Praça Tiradentes, Shopping Miller, tudo nessa região. Pessoal, esse foi o vídeo, o guia arquitetônico definitivo, não quero atravessar, da cidade de Curitiba, do centro cívico. Eu espero que vocês tenham gostado, foi bastante conteúdo, mas acho que demos conta. Se você assistiu em etapas, em partes ali, comente as etapas, as partes também, deixe a sua opinião, qual prédio você mais gostou. Eu fico com a prefeitura, eu vou ficar com a prefeitura, é o prédio que eu mais gostei, ela tem um quê amigável assim, é bem interessante. Bom, pessoal, no mais, espero que tenham gostado, deixado o like, se inscrito no canal, caso ainda não tenha sido
não tenha se inscrito e ativado notificações para receber atualizações dos conteúdos do Beraldo Anda. Tamo junto, tem mais conteúdos nas próximas semanas, nos próximos dias, terças e quintas, preferencialmente aqui no canal. Tamo junto, falou, é nóis!